E vamos lá para mais empresas aqui para a gente ficar de olho agora no mês de julho, algumas já pensando no mês de agosto também, olhando o resultado trimestral que está chegando. Uma dessas empresas que eu quero comentar aqui é o Banco do Brasil. Essa é uma empresa que vocês têm me pedido para trazer mais ainda aqui no canal do que eu já venho trazendo como de costume. O investidor está de olho no banco e a gente tem algumas narrativas aí circulando sobre o Banco do Brasil, sobre alguns bancos, já vamos comentar, além ainda de que vocês têm me mandado dúvidas aí, né, sobre o preço-teto do Banco do Brasil, sobre dividendos, sobre riscos também envolvendo o banco. Nós vamos falar sobre isso e outras coisas mais. Falaremos também sobre o Banco Santander, né, esse aqui eu já havia alertado antecipadamente que o dividendo viria em algum momento. Vamos até já olhar de uma vez, né, o dividendo aqui do Santander e depois eu falo de Banco do Brasil e demais assuntos, mas veja que o Santander anunciou juros sobre capital próprio de 1 bilhão e 500 milhões em valor bruto e que, deduzindo o imposto de renda, será de aproximadamente 16 centavos e 17 centavos por ação ordinária e preferencial e cerca de 34 centavos por unit. A data compra ter direito aí aos proventos do Santander é até o dia 19 de julho agora e o pagamento será feito a partir do dia 9 de agosto. Então o Santander começa a voltar para o radar, já eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele, mas vamos falar de Banco do Brasil. É incrível, né, como os investidores, pessoa física, são obcecados aí pelo Banco do Brasil e até faz sentido se a gente olhar para o lado dos dividendos, né, o banco virou aí máquina de proventos, lucro crescendo e dividendos crescendo. É isso que o investidor quer de uma empresa, né, e o Banco do Brasil tem conseguido entregar. E como eu já havia comentado em outros vídeos, né, as narrativas que hora e outra iriam mudar, iriam chegar e que no fim das contas aí você não pode se deixar abalar. Mas olha só, né, o Itaú BBA, né, revisa bancos e rebaixa Banco do Brasil para neutro. O que eles dizem aqui até faz sentido, tá, pessoal? Só que você não pode se deixar levar pelo peso aí da manchete, né? Que eles comentam, por exemplo, ó, do desconto do banco, né? Ok, todo mundo sabe disso. Eles falam também que o banco experimentará uma desaceleração significativa no ímpeto aí dos lucros até 2025, com um modesto crescimento no lucro por ação. Aqui já olhando para o lado mais do pessimismo, porém nem tanto, né? Então, de fato, né, isso eu já até tinha trazido aqui para vocês no vídeo que eu fiz recentemente de preço-teto aí para o Banco do Brasil, né, onde eu comentei que os lucros do banco realmente já sinalizavam uma estabilidade. Não tem segredo aqui, tá? Se você está preocupado por isso, não é o caso, né? O ponto de atenção, na minha visão, é do banco não cumprir o guidance. Esse é que é o ponto, e aí eles comentam sobre isso aqui também, ó. Os problemas de provisão no Banco do Brasil estão persistindo mais do que em seus pares, provavelmente devido ao portfólio renegociado crescente e as provisões deste ano devem exceder o guidance. Esse então é o ponto de atenção, tá? Isso aqui pode acontecer, porque o banco já divulgou o guidance antecipadamente, né? Lembrando que divulgar guidance não é obrigatório, né? Mas uma vez que o banco faz isso, uma vez que qualquer empresa faz isso, a gente tem dois pontos, né? Um negativo e um positivo. Do lado do ponto positivo é bom porque dá previsão para o investidor, mas o lado negativo é que se o banco não cumprir, aí sim pode dar ruim, porque o mercado já está esperando o mínimo, né, que foi estimado aí naquele guidance. Então o risco aí, né, respondendo quem pediu para comentar, né, quem está preocupado, talvez seria realmente esse, do banco não cumprir alguma linha ali do guidance, mas ainda não é o caso, tá, pessoal? Pelo menos até o mês de abril, que foi a data dessa outra matéria aqui, ó, o CFO do banco, né, reafirmou o guidance dizendo que, nas palavras dele, né, o banco está em perfeitas condições de entregar para o mercado aquilo que nos comprometemos. Palavras aí da administração do banco, mas é um ponto a se observar agora na divulgação de resultados trimestrais. Se eles verem, né, que não vão cumprir alguma linha do guidance, haverá sinais. E eu não creio que o banco será tão infantil assim a ponto de não explicar ou de, no mínimo, sinalizar isso ao mercado, uma vez que já divulgou esse guidance, tá? Mas enfim, a gente tem que esperar para ver. Antes do resultado, qualquer coisa em relação a guidance é especulação, tá certo? E aqui na matéria eles citam também, ó, a taxa Selic mais alta e também riscos políticos. É outra preocupação aí dos investidores.
investidores. Então, realmente, né, quanto a juros e inadimplência, a gente tem um cenário pressionado. Por quê? O banco tem a carteira do agronegócio, que vem aumentando a inadimplência, e se a Selic não cair, vai pressionar ainda mais. E a gente tem também a carteira de pessoa jurídica, que também é muito sensível a juros e inadimplentes. E também está com a inadimplência subindo. São duas aí das maiores carteiras do banco, e na comparação anual realmente deram um salto aí de inadimplentes, tá? Porém, eu creio que isso também não é novidade para o mercado. É claro que, se não cumprir o guidance, vai gerar um estresse a mais. Então, para mim, esse é o ponto de atenção. A gente vai saber, talvez, ou ter uma estimativa melhor, mais confiável, a partir do próximo resultado trimestral, que será divulgado no dia 7 de agosto. Mas sobre o Banco do Brasil ainda, né, o fato de alguns players começarem a mudar a narrativa, mudar as recomendações, isso não muda a tese de longo prazo, tá, pessoal? Porque imaginando que eles estejam certos aqui, né, e que realmente o banco se mantenha estável nos lucros, significa que os dividendos do banco também seguirão nessa estabilidade. No meu vídeo de preço teto que eu fiz, né, quem não acompanhou, eu vou deixar na descrição, eu estimei um dividendo entre R$ 2,90 a R$ 3,00 por ação para o exercício de 2024, seguindo o guidance, seguindo o menor valor do guidance, inclusive. Então, se em 2025 ficar nessa mesma linha, eu nem estou considerando que vai crescer, né, os 4% ali que os analistas falaram, né? E supondo que você está comprado a R$ 27,00 e supondo que você pegue, por exemplo, R$ 2,90 em dividendos no exercício 2024, a gente está falando ainda de um yield na casa dos 10%, ou seja, não é mau negócio. Por isso, nesse sentido, acho que não tem que mudar o preço teto ainda. Na pior das hipóteses, aí você continua com a chance de pegar um bom dividendo. Vamos ver, né, qual que vai ser o lucro agora do segundo trimestre, e aí a gente pode até talvez refazer aqui as projeções. E aí, para quem vai seguir comprado em Banco do Brasil, como eu falei no último vídeo de análise, onde eu trouxe preço teto e tudo mais, a janela de comprar barato, né, seria em junho e julho agora, né, porque são meses em que não tem anúncio de proventos para puxarem a cotação para cima. Então, como eu falei, veja que o banco ele tem 8 Datacom ao ano, né, são 8 anúncios aí por ano agora, e agosto vai ter mais 2 anúncios, né, e já tem data para isso. Em agosto a gente vai ter aí anúncio no dia 7 e no dia 23. Então, quem acompanha os meus vídeos aqui no canal deve se lembrar que eu comentei, né, que a oportunidade de comprar, se viesse, né, seria agora em junho e julho pelo gap, né, pelo intervalo maior aí de Datacom, que poderia fazer a correção de preço aí, e essa correção de fato ela aconteceu. Não foi uma correção tão forte, mas a gente teve aí uma correção. E hoje ainda segue abaixo dos 27, que dentro do racional de análise que a gente fez no outro vídeo, ainda garante um bom yield, ainda segue ali sendo um preço bom para dividendos. E fora isso, caso você queira esperar mais, eu creio que só teríamos espaço para correção de novo só em setembro ou outubro, onde vai ficar novamente ali 2 meses sem fatos relevantes importantes, principalmente relacionado a anúncio de dividendos, porque essa estratégia, né, ou esse costume, vamos chamar assim, do banco em divulgar o calendário com antecedência, com as datas certinho do anúncio e também o guidance, fica muito fácil ali para o mercado fazer conta e precificar a ação. E o lado positivo disso é que o banco acaba não sofrendo tanto com os ruídos, né, que geralmente acontece muito na bolsa e afeta bastante ali a cotação das empresas. E aí, pelo menos em 2024, eu acredito que com esse payout de 45% e esse cronograma mantido, fica sem espaço para correção forte de preço. Para as cotações caírem mesmo forte, é só se vier alguma coisa bem inesperada mesmo, aí uma bomba mesmo soltada no mercado aí por parte de alguns agentes que têm forte influência sobre as questões econômicas. Mas vamos ver o resultado. Se você está meio cismado, é melhor esperar o resultado do banco, tá chegando, comecinho do mês que vem agora, e se tiver algum sinal aí de que o guidance, por exemplo, pode não ser cumprido, a gente vai ter indícios. Mas me fala aí, se você está comprando Banco do Brasil nesses preços atuais. E agora só voltando aqui no Banco Santander rapidinho, né, e também se falando de narrativas, o Santander volta a ser um nome aí comentado entre os analistas, preferido aí, né, do Itaú BBA, por exemplo, que eu trouxe a manchete, né, na avaliação deles. O preço sobre valor patrimonial do Banco Santander deve coincidir aí com uma rápida melhora, né, dos lucros, trazendo o ROI para 17% até 2025, o que já seria, né, um ROI bem mais interessante do que o atual. Então, é uma tese também possível, né, pensando em 2025, tanto para Santander, e aí eu cito também o Bradesco, é a mesma situação, os dois
ações começarem a retomar em 2025. Na verdade, a frase certa não é retomar, né? É o que eu falei, cuidado com as narrativas, né? A frase correta para Santander e para Bradesco é começar a recuperar o prejuízo. E isso sim, né, deve acontecer ou deve continuar acontecendo ao longo de 2024 e no decorrer de 2025 aí para Bradesco e para Santander. Como eu venho comentando aqui, não vai ser nada assim da noite para o dia, tá? E aí eu trago também aqui um outro banco que vocês têm me pedido para comentar e que ficou muito depreciado, né? Vamos dizer assim, que é o Banrisul. O preço sobre o valor patrimonial do banco caiu, né, lá para metade, cerca aí de 0,5 vezes, ou seja, 50% abaixo aí do valor patrimonial que está negociando. Foi o banco que mais sofreu aí, né, quanto ao temor em relação à tragédia no sul do país, apesar que a gente ainda não sabe, né, em números reais aí esse impacto, mas nas cotações aí o mercado bateu forte. E aí na avaliação aqui, ó, do Itaú BBA, que é a manchete que eu estou trazendo para vocês aí com algumas narrativas, né, os analistas acreditam que as preocupações aí tanto do lado do ativo quanto do lado do passivo são exageradas. Olha só, né? E na visão aí do BBA, os próximos resultados devem aliviar as preocupações e desencadear uma reavaliação, pelo menos de volta ali para 0,6 vezes preço sobre valor patrimonial, na visão deles, né? E em linha aí com os níveis de ROI de 10 a 12%. E com isso eles elevam a classificação do banco de neutro para equivalente à compra, com preço-alvo aí de R$17. Então, assim, é bastante otimismo aí da parte deles, né? De todo modo, né, você que é investidor do Banrisul, eu te convido, antes de mais nada, a ser crítico, a ser, no mínimo, analítico, tá? Eu peguei aqui os últimos ROIs do banco, né, desde 2020 para cá. Observe que a vida do banco não tem sido fácil, né? O ROI nunca se firmou acima dos 10%. E em alguns trimestres que foi superior a 10%, veja que as cotações não bateram R$17, como eles estão projetando. Então, se acontecer de bater R$17 com ROI de 10%, pode ser um movimento até especulativo, aí é possível, e no mínimo, né, bastante incoerente ali com o histórico que o banco tem entregue ali para o investidor, entregue para o mercado, né? Por isso, o ponto de atenção, por isso, cuidado com as narrativas, porque quando a gente olha para a inadimplência do banco hoje, ela subiu bastante, e aqui nem está a conta da tragédia lá no sul ainda, mas olhando para o lado otimista, né, para o lado positivo, é claro que os subsídios do governo podem ajudar bastante, principalmente os produtores lá daquela região e as empresas também, né, nessa questão do risco do crédito, e aí automaticamente, naturalmente, favorece o banco que tem uma exposição forte na região sul do país. Mas se basear somente nisso, continua sendo uma tese ainda frágil. Mas, porém, né, apesar de tudo, o banco está barato. Né? Não vou afirmar que R$17 de preço justo, mas se a gente pensar que ele pode retomar o ROI, por exemplo, de 10%, nesse sentido o preço atual ainda é um desconto sim, mas seria compra até no máximo ali, né, na minha visão, R$13, simplesmente porque o mercado não pagou mais que isso quando o ROI era superior a 10%. Por que pagaria agora? É uma pergunta aí que você, investidor do Banrisul, ou você que está querendo comprar, tem que se fazer antes, mas realmente está barato, né? O consenso aqui dos analistas, se a gente vê no geral, na opinião de todo mundo que está cobrindo o banco, é manter para as ações, preço-alvo médio, aí, na opinião deles, é na casa dos R$14, e aí olhando para o lado de quem está esperando dividendos, o próximo anúncio do banco deve vir lá para setembro, né, se o histórico continuar se repetindo. O banco vem anunciando trimestralmente, e como os lucros do Banrisul vêm estagnados, a gente pode até fazer uma média aqui, né, de dividendos em linha com o que foi entregue em 2021, 22 e 23, né, porque os lucros não saíram muito do lugar. Então, olhando por esse raciocínio, a gente pode esperar uma média ali de 90 centavos por ação para esse exercício. E aí, quem está comprado, por exemplo, em R$13, receberia um yield perto ali dos 7%. Então, hoje está abaixo disso a cotação. E aí, com esse racional em mãos, é você avaliar aí se faz sentido para você nesse preço em relação ao yield que ele pode te entregar. Então, assim, o Banrisul é um nome para a gente realmente olhar o resultado trimestral, principalmente, né, para a gente saber se a administração do banco
banco vai divulgar algo mais claro quanto ao impacto que o banco pode ter sobre o que ocorreu lá na região sul do país, porque até agora não se tem nada ainda de concreto, né? Falando em números oficiais aí divulgados pelos bancos em relação a isso de modo geral, né? Nem só do Banrisul, mas dos outros bancos também. E aí eu acredito, né, que isso comece a aparecer agora à medida que os resultados do segundo trimestre começarem a ser divulgados, tá? Mas no geral acho que sobre os bancos aqui é isso, né? A tese não muda. Por exemplo, é válido sim você olhar para outros nomes no setor, talvez alguns aí que estão até apanhando mais, né? E talvez você resolva ali se expor um pouquinho menos para tentar buscar maiores ganhos, mas sem sair fora do óbvio, né? O óbvio tem que seguir como prioridade e o foco do investimento em bancos tem que ser naquele que está entregando resultado e não necessariamente naquele que está com a cotação em queda entregando resultado fraco. Mas enfim, né? Cada um é cada um. Vamos ficar de olho agora em julho e agosto, né? Porque os resultados trimestrais vão começar a surgir e a gente vai ter mais uma noção aí em relação a essas questões, tá? Mas se você ficou comigo até aqui, um abraço, bons estudos e até a próxima.